Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre aquilo que nós somos em Cristo e entre as várias coisas que nós somos soldados e também os recursos que o Senhor tem ao nosso dispor para nós travarmos uma guerra espiritual contra o inimigo das nossas almas que está identificado. E esses recursos de Deus são mais do que suficientes para travarmos esta luta e depois de termos feito tudo, nós vencemos. E iremos ler mais pormenorizadamente acerca disso na passagem de Efésios, capítulo 6, em que o apóstolo Paulo, qual velho guerreiro experimentado não somente nas batalhas da vida, mas travando uma guerra espiritual acesa contra o inimigo, ao ponto de alguns demónios, através de uma pessoa, um dia dizerem: nós sabemos bem quem é Paulo, nós conhecemos-lo. Puderam, porque Paulo, usando os recursos de Deus, durante a sua vida cristã, a percorrer a sua carreira, ele fez estragos nas hostes inimigas, conquistou terreno, manteve-se firme e incentivou outros a participarem nesta guerra e a fazerem tudo para que no fim pudessem sair como vencedores e não como vencidos. E esta mensagem mantém-se atual. Esta necessidade de travarmos esta batalha é atual, é transversal ao longo dos séculos, e a Igreja e cada crente individualmente tem a necessidade de travar esta batalha, de ser alistado nesta guerra. Não se demitir, não tomar uma atitude de neutralidade, estando alicerçado apenas ou escondido numa zona de conforto e ser um mero espectador nesta guerra. Como que sentados no sofá enquanto as batalhas se travam, perto dele ou mais longe dele. Então, nós vamos ler a passagem que está em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu isto. Quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está a falar aos seus irmãos. A guerra espiritual é para ser tratada, é para ser travada pelo povo de Deus contra o nosso inimigo. Portanto, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é uma luta contra os homens, contra as pessoas, e muito menos agora contra os nossos irmãos na fé. Não. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou os ares. Portanto, Satanás também é chamado o príncipe das potestades do ar. E tudo leva a crer que Satanás tenha o seu quartel-general no primeiro e no segundo céu, mais propriamente no segundo céu, que é o céu estrelar, o cosmos. O primeiro céu onde voam as aves, o segundo céu, estas chamadas regiões celestiais, e o terceiro céu, o paraíso, que é o céu dos céus, onde habita Deus e os seus remidos. Portanto, Satanás tem o seu quartel-general no segundo céu, e de lá ele lança os seus dardos inflamados. De lá ele arquiteta estratégias e faz sortidas à terra para atacar o povo de Deus, não somente o povo de Deus, mas agora particularmente estamos a falar dos irmãos na fé, que devem estar envolvidos nesta guerra e também são alvos do inimigo nesta guerra. Mas voltando à nossa passagem, versículo 3, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres feito tudo, ou teres vencido tudo, permanecer firmes, permanecer inabaláveis. E estai pois firme. Nós, nestes versículos, nós temos um ensino completo. É consolador, incentiva, dá-nos alento, força, coragem. Permite que tenhamos ousadia
ao travarmos esta batalha, ao estarmos inscritos como soldados nesta guerra espiritual para travarmos, como diz a palavra de Deus noutro sítio e numa outra situação, para travar as lutas do Senhor. As lutas do Senhor. Há dois âmbitos da ação do nosso inimigo. Ele pode funcionar em dois campos, que não são diferentes, mas que revelam estratégias diferentes. A nossa passagem fala-nos acerca de astutas ciladas do diabo. No versículo 11, as astutas ciladas do diabo. E perante essas astutas ciladas, nós devemos de ficar firmes. E depois, fala-nos acerca do dia mau. O dia mau, que também temos mencionado aqui na palavra de Deus, e no dia mau, nós também ficarmos firmes, depois de termos vencido no dia mau. São situações que nós podemos pensar que eventualmente sejam diferentes. As ciladas do nosso inimigo podem nos falar acerca de algo que acontece frequentemente. Nós, no nosso dia-a-dia, se nós estivermos atentos, nós vamos descortinar esta estratégia. É uma tentação que, inexplicavelmente, toma uma força maior. É uma surpresa, é uma palavra que nos é dita e nós corremos o risco de reagir mal e depois sofrermos as consequências disso ou até prejudicarmos o nosso testemunho cristão com essa reação. É sermos enganados. É sermos enganados, por exemplo, em negócios, em compras que nós temos que fazer. É sermos ludibriados por coisas que nos contam, que não correspondem à verdade e nós acreditamos cegamente. São ciladas que fazem moça na nossa vida, que podem prejudicar, como disse atrás, o nosso testemunho, podem nos roubar a paz. E os recursos de Deus para travarmos esta luta também entram neste âmbito das ciladas do inimigo. E estamos atentos. E estamos apetrechados com esses recursos para que não sejamos derrubados por coisas assim. Podem ser coisas menores, coisas mais pequenas, mas que podem também ser usadas pelo inimigo para provocar uma erosão no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os outros. E estes recursos de Deus também devem ser usados nestas ciladas. Mas também, nós lemos aqui no versículo 13, que também estes recursos servem para nós resistirmos no dia mau. E no dia mau, ficarmos firmes. O dia mau o que é? Pode ser apenas um dia, realmente um dia, em que muitas coisas podem acontecer como que em catadupa, cada uma pior do que as outras. Jó, por exemplo, viveu o dia mau, em que o mensageiro trazia uma notícia e logo a seguir vinha um outro com uma notícia pior e eram umas atrás das outras e veio depois a pior notícia de todas. Foi quando alguém veio com uma notícia de que os seus 10 filhos tinham morrido. O dia mau. Mas o dia mau para nós também pode ser uma notícia inesperada, a morte de alguém que nos é muito querido. O dia mau pode ser uma notícia dada pelo médico acerca de um diagnóstico acabado de fazer, cujo prognóstico não é nada favorável. O dia mau pode ser aquele dia em que, afinal, chegamos à conclusão de que não somos amados pela nossa esposa, afinal, agora já não somos amados pelo nosso marido. Ele disse-nos abertamente que tinha outra pessoa e que ia sair de casa. O dia mau em que parece que tudo desaba à nossa volta e nós ficamos com a consciência nítida que depois desse acontecimento, depois daquilo que nós estamos a passar nesse dia mau, a vida não mais vai ser igual. O dia mau. O dia mau pode ser também a quebra de um relacionamento que para nós era muito importante, uma amizade, uma longa amizade, que nós pensávamos que era inabalável, que nada poderia mexer com ela, e afinal, as coisas
nunca foram assim. E se calhar vivemos iludidos numa amizade que não era tão forte, não era tão alicerçada, num caráter saudável. E a pessoa, afinal, nunca desejou o nosso bem como nós imaginávamos que ela desejasse. David passou por isto. E isto também, com certeza, foi marcante. E foi um dia mau para ele, quando ele disse: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O dia mau em que nós ficamos desapontados, desiludidos. Em que nós somos tentados a deixar de acreditar mais nos outros, a ficarmos desconfiados, a desconfiarmos de tudo e de todos. O dia mau. O dia mau também pode ser um período de tempo. Um período de tempo em que as coisas mudam radicalmente na nossa vida e podem mudar para pior. O Senhor escreve à igreja de Esmirna e diz: o diabo vai lançar alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Um período de tempo em que aquela igreja seria tremendamente atribulada. O dia mau pode ser aquele período de tempo em que nós nos cansamos a remar. E a nossa vida, apesar da nossa fidelidade, do nosso trabalho, da nossa luta, das nossas orações, não anda para a frente. E começamos a ficar com medo que tudo desabe. O desânimo está perto. E a vontade de desistir é cada vez mais forte. Ela vai aumentando dia após dia. Estamos a viver o nosso dia mau, a atravessar o deserto. Aquilo é que alguns chamam a noite da alma, o deserto, a noite da alma. O dia mau. Mas nesta luta espiritual, o primeiro objetivo que o Senhor tem para nós é nós ficarmos firmes. Isto aplica-se a todos, porque a palavra de Deus diz: olha, aquele que está em pé, não caia. Há a possibilidade de hoje estarmos de pé e hoje mesmo cairmos. Eu ia dizer e amanhã cairmos, mas hoje mesmo nós podemos cair. Neste campo da batalha, nós olhamos para trás, ao longo da nossa caminhada cristã, que já vai quase em 50 anos, nós temos visto irmãos e amigos que nesta batalha ficaram feridos, outros ficaram caídos e ficaram para trás, feridos na alma, feridos no coração. E isso aconteceu em parte, se calhar em grande parte, porque não se apropriaram dos recursos de Deus. E outros ficaram marcados, continuam a sua carreira, mas não se pode dizer que estejam a correr a sua carreira cristã. Estão a caminhar lentamente, às vezes até penosamente. Não são fervorosos no espírito servindo o Senhor, devido às feridas feitas pelo inimigo. Vamos então aos recursos de Deus. Eu queria identificar muito rapidamente e de uma forma resumida, porque depois iremos considerar num outro estudo um pouco mais aprofundadamente 3 recursos de Deus que estão mencionados nesta passagem. Nós olhamos esta passagem, nós pensamos logo e queremos saltar imediatamente para a armadura de Deus. Mas antes de a palavra de Deus, o apóstolo, nos falar acerca das várias peças dessa armadura, nós temos outros 2 recursos aqui mencionados, que passam despercebidos devido à nossa pressa em irmos para a armadura de Deus. E quais são esses outros 2 recursos de Deus? Reparem, versículo 10. Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. O primeiro recurso é o próprio Senhor. Quando nós estamos a travar esta guerra espiritual, a travar as nossas lutas, são as lutas do Senhor. Ele está connosco nestas lutas e Ele não nos deixa sozinhos no campo de batalha e põe-se a uma certa distância, maior ou menor, como um mero espectador, a ver como é que nós nos desenvencilhamos, como é que nós enfrentamos o inimigo. Não. Ele está connosco a travar estas lutas. E nós temos que ter consciência disto. E nós lutarmos
esta guerra, fazermos esta guerra não com as nossas próprias forças, mas com a força do Senhor. A força que vem dele, a força que está nele, a força que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. No Senhor. Josué, antes de conquistar a cidade inexpugnável de Jericó, com uma muralha que era considerada intransponível, ele teve uma experiência. E então nós lemos no livro de Josué, capítulo 5, o seguinte: estando Josué ao pé de Jericó. Eu não sei qual seria o seu estado de alma a ver aquelas muralhas tão altas e tão largas. Diz que algumas casas eram construídas em cima dessas muralhas. E que 2 carros puxados por cavalos podiam se cruzar no cimo dessas muralhas devido ao seu espaço, devido à largura que essas muralhas tinham. E Josué estava ali. Ele era tão pequeno face à grandiosidade daquelas muralhas. E ele levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: quem diz meu Senhor, que diz meu Senhor ao seu servo? É uma cristofania. Era Jesus antes de nascer. Ele já existia. E no chamado Antigo Testamento nós temos várias referências a aparecimentos assim, como apareceu a Jacó no Val de Jaboque, Abraão, quando ele estava sentado à porta da sua tenda, etc, etc. Ele agora aparece a Josué. E este anjo do Senhor aceita adoração. Aceita adoração porquê? Porque era o próprio Senhor. E hoje o Senhor disse-lhe: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. Que diz meu Senhor ao seu servo. Uma atitude de submissão, de fraqueza, mas de força no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Na guerra espiritual, nas batalhas que nós temos que travar, conscientes da presença do Senhor. E estamos em fraqueza, sim, mas o poder de Deus se aperfeiçoará na nossa fraqueza. Então, fortalecei-vos, sede fortalecidos no Senhor. É o Senhor. O segundo recurso. Na força do seu poder. O poder pertence a Deus, dizia o salmista. O poder pertence a Deus. E se nós fôssemos estudar esta carta, nós iríamos ver no capítulo 1, versículo 19, que o poder de Deus está sobre nós. Capítulo 3, versículo 16, está no nosso homem interior, está dentro de nós. E aqui nós lemos que este poder de Deus é por nós. Então, o poder de Deus está sobre nós, está em nós e é por nós. E nesta luta, aplicando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, nós podemos dizer que Deus é por nós. O seu poder é por nós. Está sobre nós, em nós e é por nós. E depois temos a armadura de Deus. E querendo o Senhor, no próximo estudo iremos começar o estudo de peça por peça desta armadura que nós temos também ao nosso dispor. Faz parte dos recursos de Deus. Para travarmos as lutas do Senhor, para travarmos esta guerra espiritual como bons soldados de Cristo, apropriando-nos dos recursos ilimitados de Deus. Suficientes, mais do que suficientes, para que, ao travarmos esta guerra, nós não somente fiquemos firmes, fiquemos inabaláveis, mantendo a nossa posição e, quem sabe, conquistarmos território ao inimigo. E, no fim, vamos ganhar. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Que o Senhor nos abençoe.